Greetings and salutations, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Technicalities. O meu nome é Romário Ferreira and I am your host. Hoje nós iremos assistir a primeira parte de uma conversa com a professora Mariana Cardoso, da página Mari Talks no Instagram. Mariana Cardoso, ou Teacher Mari, é criadora da página Mari.talks no Instagram. Ela estudou Engenharia Civil na Universidade Estadual de Minas Gerais e na University of Arizona. Estudou inglês na Irlanda e nos Estados Unidos. Na conversa de hoje nós falamos sobre ensino, sobre aprendizado, sobre viagens internacionais, intercâmbios e coisas do tipo. Então, fique aí com a primeira parte da nossa conversa com a professora Mariana Cardoso, da página Mari Talks. Pessoal, hoje eu tenho aqui comigo a professora Mari da página Mari Talks no Instagram. E a gente vai conversar um pouco sobre ensino, sobre como aprender inglês, como ela aprendeu e coisas assim, essas coisas que são interessantes de aprender. Eu gosto sempre de falar sobre esse assunto, porque cada pessoa tem um estilo diferente de aprender as coisas. E às vezes você conhece alguém que tem um estilo parecido com o seu, e aí é mais fácil de você enveredar por aquele mesmo caminho que a pessoa percorreu e poderá ter os mesmos resultados e assim por diante. Então, está aqui. Mário, eu vou deixar que você se apresente, diga quem você é, para as pessoas se conhecerem, o que é que você faz, e aí a gente vai perguntando aqui ao longo do tempo. Certo, olá, muito prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o seu convite. É a minha primeira vez que eu faço uma entrevista e também nem um online, não uma live no Instagram, ainda não tive coragem de fazer, mas estou muito feliz de estar aqui. Então, meu nome é Mariana Cardoso, eu tenho 27 anos, eu sou formada, de formação sou engenheira civil, mas hoje trabalho só com o ensino da língua inglesa. Hoje eu só trabalho ensinando inglês online. Ótimo. Basicamente é isso. Muito bem. Olha aí, que coisa. Eu tenho um amigo que me ajuda no canal aqui, que é engenheiro de Minas. E Ah, ele que me ajuda a editar as coisas e me ajuda a colocar os vídeos no ar. E eu sempre falo, de vez em quando eu digo, olha, confie nele que ele é não, engenheiro. eu acho que essa questão de ser engenheira me ajudou a ter essas várias habilidades, desenvolver várias habilidades com softwares, por exemplo, sou eu que faço todas as questões de edição de vídeo, a questão de organização de post, tudo que eu faço em relação ao meu canal, à minha página, sou eu que faço. Eu acredito que a engenharia tenha me proporcionado essa habilidade, entendeu? Não tenho dúvida, tenho certeza que isso acontece. Em várias coisas da vida, a gente pode usar conhecimentos adquiridos em uma área e usá-lo em outra área. Isso aí é que é o legal. A gente estava falando antes de entrar no ar sobre a flexibilidade que a gente tem como ser humano, então isso é fantástico. Com Mas certeza. como é que o inglês apareceu na sua vida? Como foi que isso tudo começou? Então, desde pequenininha eu sempre tive afinidade com a matéria. Era, mãe, tirei 10 em inglês. Era a matéria que eu ficava feliz em estudar, era desde pequena. Então, com uns 8 anos mais ou menos de idade, minha mãe colocou num cursinho de inglês. Só que aí eu entrei na adolescência, uns 12, 13 anos, eu parei. Aí eu fui seguir o rumo, fiz cursinho, fiz faculdade, e na faculdade foi que eu voltei. Eu vi como a gente sabe que hoje o inglês não é nem mais um diferencial, é o essencial, né? Uhum. Principalmente na área de engenharia. Eu voltei para o inglês para ter essa habilidade também para enfrentar o mercado de trabalho, né? Como engenheira. E acabei voltando para o inglês, comecei a fazer aqueles cursos de inglês de salinha, não era nem curso de inglês famoso e tudo mais, era um amigo meu que tinha ido para fora, montou uma salinha e foi aí que eu voltei a estudar o inglês, assim, Uhum. mais oficial. Mas eu sempre, por exemplo, no ensino médio, eu tive a opção de ou escolher ou inglês ou espanhol, e sempre eu escolhi o inglês, então o inglês sempre foi a minha primeira opção, sabe? E ouvir músicas em inglês, e sempre tive contato, sempre fui apaixonada pelo inglês. E aí na faculdade eu voltei e tive a oportunidade de fazer 2 intercâmbios, e foi aí que eu
eu mergulhei de cabeça com Ótimo, o isso. inglês. A gente vai falar sobre isso também, Uhum. que isso é interessante. E aí, como foi ainda no Brasil e com essa sua volta a estudar o inglês, esse retorno aí, como é que você fez para praticar? Quais ferramentas você usou? Se você conversava com pessoas, quem é que tinha ao seu redor que falava, coisas assim. Isso, então, assim, sempre nas aulas do inglês, eu tentava, me esforçava a falar inglês. Eu sei que a gente tem meio que a timidez de falar, mas eu sempre via como uma oportunidade de falar. Uhum. E aí eu acabei tendo que estudar para a prova do TOEFL test, né? E aí eu não sei se isso foi uma coisa que me incentivou a estudar mais na época. E aí eu fiz um intensivão, estudei um estudo intensivo justamente para a prova, que era todos os dias adquirindo vocabulário novo, assistindo vídeo, treinando o listening. Não sei se a prova me fez estudar mais intensa para ela, entendeu? Uhum. E como é que foi a experiência do TOEFL? Terrible. Você fez no Brasil mesmo ou você fez fora do Brasil? Foi, eu fiz no Brasil. Não, na verdade eu fiz várias vezes. Eu fiz 3 vezes. Uhum. E a primeira vez foi no Brasil. E eu ainda estava naquele inglês pré-intermediário, para intermediário. Então eu não sabia muito o que esperar da prova, sabe? Uhum. E aí eu fiz aquele IBT Uhum. de acho que é 120, eu acho que eu tirei 57, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu tirei a nota mínima para o Ciências Sem Fronteiras conseguir ir para algum país com o curso de inglês. Uhum. Então, assim, mas o que eu senti da prova é que era um Enem em inglês, Uhum. sabe? Meio que me assustou um pouco. Mas tudo são habilidades treinadas. Acredito que seja, se você foca e estudar para aquele tipo de prova, eu acho que você tem que dar essa focada. É isso, eu acho que o TOEFL não mede o nosso nível de inglês, assim como eu acho que o Enem não mede o nosso nível de, não sei como falar sabedoria, Conhecimento. mas conhecimento, essa é a palavra. Não Uhum. mede o nível de conhecimento geral que nós temos, entendeu? Acho que a gente tem que nos preparar para a prova, tanto Uhum. psicologicamente como estratégias para você realizar a prova. Exato, exato. Isso é um ponto interessante. Eu vou até contar uma experiência minha, pessoal, porque eu acho que isso pode ajudar alguém que esteja no processo. Mas essa questão, a questão é bem essa mesmo. É um caso de você aprender, você conhecer a prova. Eu fiz duas provas. Uma é o GRE, que é a prova para Graduate School, e o outro Uhum. é o TOEFL. E a coisa fundamental é você tem que comprar um livro preparatório para aquela prova. Porque é alguém que já fez a prova, às vezes é alguém que já trabalhou elaborando a prova, e eles te dizem exatamente o que é que você tem que aprender, qual estratégia você tem que adotar, e aí a coisa flui muito, muito bem. Te ensina exatamente como você. Eles dão uns pedaços de papéis em branco para você usar na hora da prova, e o cara te fala exatamente o que é que você vai fazer com aquele pedaço de papel para Você você. fez um curso preparatório para essas provas? Eu peguei um livro na biblioteca. Aham. Passei lá. O TOEFL eu não estudei nada. O TOEFL eu fui do jeito que estava. Mas Ó, vai. o GRE, esse foi difícil. Esse eu tive que parar e estudar para ele. E Uhum. quando eu vi o tamanho do livro, eu já pensei, digo, meu Deus do céu, eu não vou conseguir nem ler esse livro todo. Mas acabei lendo o livro duas vezes ainda antes de fazer a prova. E Uhum. estudando o assunto. Mas é isso, porque eles te ensinam exatamente o que é que você tem que aprender, a preparação psicológica que você tem que ter, Com como certeza. você tem que se preparar para o dia da prova, o que é que você tem que comer, o que é que você não deve comer, coisas assim. Não, assim, onde eu fiz uma das provas, né, eu fiz 3 vezes. Uma das provas, quando eu fiz, eu estava nos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que era assim, era um papelão que me separava de outras pessoas. Uhum. Então, tudo que a outra pessoa estava falando lá, eu estava escutando, aí você fica, ai meu Deus, a pessoa está em outro lado, está no outro da prova, e você, e agora, e você na agonia. Então, você tem que ter a preparação psicológica, não é só o saber do inglês. Exatamente. E até porque, assim, claro que o TOEFL, ele mede a sua capacidade de entender o básico da língua, como é que você poderia se comportar numa sala de aula. Quer dizer,
específico para a situação de ensino. Então, é isso. O TOEFL, graças a Deus, Passou. eu ia ter que fazer o TOEFL de novo, agora. A validade são 2 anos só. São Essa é 2 a anos, parte mas, ruim, né? pois é, felizmente o Physical Therapy Board, aqui de Ohio, Aham, aceitou um outro que eu tinha feito uns 6 anos atrás. aham. Então esse vai valer para lá. Ótimo, que E, ótimo. mas, bem, é uma experiência que é tudo muito novo, assim, mas Com certeza, você supera. com Pronto, a certeza. minha próxima pergunta é o seguinte: quanto tempo você calcula que demorou para você passar do nível que você estava lá quando você voltou a estudar ou quando você começou do zero, que estava no nível que você disse assim, aqui tá, eu estou satisfeito com esse nível, eu acho que esse nível tá bom. Quanto tempo levou Eu isso? acho que foi 1 ano. Uhum, É porque, assim, como eu voltei a estudar, que foi um processo muito. Foi assim, eu voltei a estudar e já embarquei no intercâmbio e já fico, entendeu? Então, acho que esse processo foi mais ou menos de desculpa, de 1 ano. Um uhum, ano, 1 ano e meio foi quando eu cheguei num nível que eu estava satisfeita. uhum. Foi mais ou menos 1 ano e meio. Um Um ano ano e e meio. meio. Uhum. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou já perguntar um pouco a respeito do seu intercâmbio. Como é que foi? Como você escolheu para onde você ia? Para onde você foi? Como é que foi o Certo. processo? Inicialmente, eu achava que eu não conseguiria o Ciência e Fronteiras porque eu estava muito no início da faculdade. E aí eu acabei fazendo o intercâmbio particular. Uhum, E aí eu fui para a Irlanda como estudar inglês 6 meses, eu fiquei 7 meses, estudar inglês e trabalhar. uhum, E aí eu estudei inglês e acabei trabalhando. Eu fui para Dublin e trabalhei como au pair. Foi o meu primeiro trabalho, assim, sério, uhum, tipo, de responsabilidade. Imagina você cuidar de 2 crianças num país que você não conhece nada, totalmente outra cultura. Então, assim, eu fiquei muito tensa, mas acredito que foi aí onde que teve o meu diferencial para o aprendizado do inglês. uhum, Porque, como todos sabem, que em Dublin é uma cidade que tem muito brasileiro. Tem uhum, muitos estrangeiros em geral, é bem misturada, né? E aí eu frequentava, tinha muitos amigos brasileiros e não tinha o devido contato com a língua, uhum, com o inglês. Eu até falo com o pessoal, falo assim, mas precisa de intercâmbio para você aprender inglês? Acredite que você tem gente que não aprende inglês mesmo estando fora do país. aham, Então, inicialmente eu não tive muito contato com a língua inglesa, só ia para o curso de inglês. Foi quando eu arrumei esse trabalho de au pair, eu cuidei de 2 crianças, um menino de 7 e a menina de 9. Foi aí, acho que eu passei 3 ou 4 meses nessa casa, foi aí que eu consegui dar realmente uma alavancada no inglês, porque eu convivia com eles, assim, a maior parte do tempo. uhum. E você de fato é forçado a ter que usar. Justamente. E as crianças é muito legal, né? Porque as crianças falavam, não, Mariana, não é assim que fala, É. é assim. E não tem medo de falar, Aham. e você não se sente constrangida de ser corrigida também, né? Porque você diz, nossa, tá me corrigindo, ou medo de falar que tá errado, ou se tá errado ou não. Uhum, Então foi aí que eu achei que eu alcancei o meu nível de inglês suficiente para mim, né? No uhum, caso. uhum. Que de fato é muito diferente. O inglês, a teoria Da da prática, né? prática. Existe assim, quer dizer, hoje, eu acho que hoje está muito melhor as coisas, estão muito melhor as coisas, porque existe um contato maior com o inglês devido às séries que tem por aí, as pessoas Sim, com assistem mais, certeza. ouvem mais, e hoje em dia é muito fácil. Tem um amigo que está sempre jogando videogame, ele está sempre jogando videogame online, então ele está jogando com pessoas do mundo todo e falando Sim. ali. Então esse salto que a internet deu nos últimos 20 anos para ir assim, possibilitou quase que você está quase que presente no lugar onde Sim, com que a certeza. outra pessoa está. Com Então certeza. tem essa vantagem que é imensa. É que antigamente a gente não tinha essa acessibilidade, né? A tanta Exato. informação,
a questão de televisões, de ter o contato real com a língua, de fazer essa imersão, mesmo não estando fora do país, né? Uhum. Sem falar, né, que antigamente era caríssimo uma ligação internacional. Break the bank, como eles falam, né? Você Sim, quebrar para fazer uma ligação internacional. Hoje em dia você faz gratuito com Wi-Fi. Então a coisa mudou muito. Isso facilitou muito. Então, nesse seu período na Irlanda, 6 meses, correto? aham. Você voltou para o Brasil, daí eu já fui Então, direto para outro lugar. Então, justamente, aí acabou que mesmo assim eu apliquei para o Ciências Sem Fronteiras, mesmo eu, porque assim, antigamente para você aplicar para o Ciências Sem Fronteiras você tinha que ter 20% ou até 80% da faculdade, eu não tinha ainda completado esses 20% que eu estava bem no inicinho. Uhum, Então eu fiquei meio que tensa, sem saber se eu ia ser ou não chamada, mas mesmo assim já deixei a application toda pronta e apliquei e fui para os Estados Unidos. Então eu saí da Irlanda, eu fiquei quase 7 meses, e aí eu já só fui pro Brasil uhum, tirar o visto, fiquei tipo 15 dias e já fui direto para os Estados Unidos. uhum, Como eu tinha aplicado com a nota do TOEFL, que foi antes de eu sair do Brasil, eu já fui com direito de 4 meses de curso de inglês. Então eu ainda fiz mais 4 meses de curso de inglês nos Estados Unidos. uhum, Aí eu já entrei no inglês já mais avançado lá nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos. uhum, E aí eu fiz os 4 meses de inglês e logo depois eu entrei para a universidade, University of Arizona. uhum. Meio nervosa, né? Nem sai direito University. Mas É porque é ruim University de of dizer mesmo. Arizona. University of Arizona, lá em Tucson. Tio E Sam. aí, Uhum, e eu cheguei falando Tucson no aeroporto, né? Eu falei, aham, não, Tucson, né? Tucson, aham. cadê Tucson? Where is the gate for Tucson? Tucson. Aí ela falou que Tucson, é Tucson, é isso aí, é Tucson mesmo. Uhum, exato. Mas aí acabei ficando 1 ano e 4 meses lá em Tucson. Aí eu fiz 1 ano de engenharia civil na universidade lá do Arizona. Ótimo. Deixa eu ver. Eu acho que eu nunca fui. Arizona é um dos estados que eu nunca fui nos Estados Unidos. Ei, eu sou da Bahia, mas aqui é calor, mas lá, meu amigo. Eu morei. Eu Ali! sei como é. Eu morei em Oklahoma. Então, Oklahoma é próximo daquela mesma região que fica num Aham, um cinturão que tem ali. E aham, tem um monte de estados todos alinhados assim. Missouri, Texas, Oklahoma, aham, Colorado. Todos esses estados que ficam ali, principalmente mais ao sul, aham. é um calor, assim, no verão é um calor terrível. A umidade é tão alta, que praticamente você consegue, assim, pegar o ar de tão úmido que fica. É bem. Aham. Não, mas até falo que assim, lá é muito calor, mais calor do que aqui. Só que lá eu conseguia conviver mais com calor porque tudo tem ar-condicionado e tudo é climatizado. E Uhum, aqui não é climatizado, então a gente acaba sentindo mais aqui do que lá, né? Por conta verdade. disso. Não, verdade. Isso aí é uma grande diferença, porque as casas nos Estados Unidos, os prédios em geral, eles são praticamente um automóvel, eles são quase como um carro. Você tem que, Sim. tem que dar manutenção, todos os anos você tem que ir lá ver como é que estão as fornalhas, ver como é que estão os sistemas de ventilação, porque tudo e já sendo na sua área também de engenharia, é Uhum. tudo para você poder conviver com o tempo aqui, você tem que tudo tem que ser muito bem Preparado, preparado, né? porque quando esfria, Aham. esfria ao extremo, quando esquenta, esquenta ao extremo. Então Uhum. não é como certas partes do Brasil que o clima é bem estável, É, assim, varia pouco. é Então, verdade. e como é que foi a experiência de estudar aqui na University of Arizona? Inicialmente foi meio que difícil. Foi meio não, foi difícil porque eu achava que eu não ia dar conta. E por mais que, né, mas era assim, engenharia em inglês. E o que eu mais tive dificuldade é que o sistema internacional é diferente, né? Não Uhum, é metros, não é graus Celsius, e na engenharia isso influencia muito. muito. Uhum, Então, aí, sim, por exemplo, eu consigo visualizar 1 metro, mas eu não conseguia visualizar 1 foot, 1 uhum, foot.
Então, é meio que, no início, teve meio que pane no sistema. Eu falei, meu Deus do céu, não vou dar conta. Mas com a adaptação foi mais ou menos assim, uns 4 meses, estudava demais. Não tanto só pela questão do inglês, sabe? Mas a questão da engenharia junto com o inglês, o sistema diferente. Inicialmente deu um impacto grande, assim, para mim. E aí eu chegava nas aulas, eu não piscava um olho, assim, que o professor falava, e eu ficava assim, meu Deus, não posso piscar, não posso olhar para o lado, porque eu tenho que prestar atenção nisso e entender o que está acontecendo. Mas aí depois dos 6 meses, assim, da universidade, já estava tranquilo, e foi super tranquilo depois, né, da adaptação. Essa é uma coisa que muita gente não pensa, não calcula, é que é o seguinte, você quando... Cada área de conhecimento ela tem praticamente uma sublíngua dentro dela. Né? No caso da engenharia tem, no caso da saúde tem, em várias outras áreas também funciona assim. Em tudo, beleza, você tem termos relacionados a isso, que é uma coisa que quando você aprende uma outra língua, você não automaticamente já aprendeu tudo que tem para aprender sobre aquela língua. Sim. Você tem o que você não sabe em português, você também não sabe em inglês. Então, você tem que saber, você vai ter que aprender do zero. E é uma coisa que, outra coisa que acontece muito também é que o que você aprende, o que você tem contato pela primeira vez na língua estrangeira, você não sabe em português. Isso é verdade. Tem muitas palavras, muito vocabulário. Até falo assim, ó. Muito aluno meu me pergunta: como é que fala isso em inglês? Às vezes eu faço, não, você é professor, você sabe tudo, não sei o quê. Se você não tiver tido contato, igual vocabulário de engenharia, não teria o porquê eu saber o vocabulário de engenharia. Porque, assim, igual a gente aqui no Brasil, a gente não sabe o vocabulário de medicina, como é que usa para certas doenças, o que a gente usa para tal remédio. É a mesma coisa em inglês. O pessoal acha que, assim, que a gente deve saber todos os vocabulários possíveis, mas não, isso é uma construção e da necessidade também que a gente tem, né? Igual você falou, tem vocabulários que eu aprendi em inglês que eu não sei explicar em português, não sei, às vezes, uma palavra equivalente em português. Isso acontece com você também, né? Isso é muito comum, porque essa questão, você nunca foi apresentado e às vezes o termo não existe. Eu sempre falava para os meus professores, seria excelente se você pudesse escrever um texto nas duas línguas, porque aí você usaria o melhor termo para uma coisa na língua que você conhece e o outro termo melhor para na outra língua. Então ficaria tudo mais fácil de escrever. Ficaria terrível para se ler, mas ficaria na sua cabeça tudo faria sentido. Então, Sim, sim. E assim, e às vezes a gente tenta montar, até mesmo, a gente tenta montar uma frase que pra gente em português faz sentido e em inglês você fica assim, quê? Não faz sentido nenhum, e aí que vira a confusão, que de inglês é difícil, porque tem algumas estruturas que são diferentes, né? Não tem jeito. Igual, por exemplo, eu tenho 27 anos e I am 27 years, e aí o povo não entende por que é I am do que e a gente não fala o I have, né? Mas isso é de cada língua, né? A construção de cada língua. Claro. Cada língua tem suas peculiaridades, assim. Eu acho muito interessante o francês. O francês tem uma coisa que a minha coisa favorita do francês é a palavra 80, que é 80, que a palavra 80 é 4 vintes em francês. Então, 4 vintes de fato é 80. Então, então você Aí a gente pergunta por que ele não faz logo uma palavra para falar 80, vai lá 4 vintes, né? Então, tem essa, eu acho engraçado, ele fala quando é 91 é 4, 20 e 11. Então, você tem que fazer tanto cálculo na cabeça para dizer um número simples. Deixa pra lá. Você dá um papel que eu vou escrever aqui. Então, é interessante, é muito interessante como cada língua tem a sua construção, Sim. e tem como é que ela se organiza e, sei lá, é muito interessante saber também as histórias e como é que a tal palavra veio a existir, essas coisas assim. Eu acho
muito legal alguns dicionários que têm a etimologia da palavra e quando foi que a Sim, palavra começou a ser usada. Eu sou curioso com essas coisas. legal, Essas coisas bacana. malucas que não servem para nada. Muito bem, então passaram seus desafios em Arizona. E aí, Aham. como foi quando você voltou para o Brasil, quanto mais de faculdade você teve que fazer? Isso. Ah, então. Aí por sorte, assim, né? Porque o pessoal é muito difícil você conseguir equivalência das matérias da faculdade lá nos Estados Unidos, aqui. Uhum, Aí eu acabei eliminando, eu fiquei um ano na faculdade, acabei eliminando um semestre, né? uhum, Consegui eliminar um semestre, e aí eu ainda fiquei mais 3 anos aqui na faculdade. Não, 2 anos, 2 anos e meio, uma coisa assim. uhum, E aí, quando assim que eu voltei dos Estados Unidos, em 2015, em 2016, eu falei, não, eu quero dar aula de inglês. uhum, E aí foi quando eu comecei, em 2016, a dar aula de inglês. Foi quando eu uhum, voltei de lá, eu comecei a dar aula num curso de inglês lá na cidade onde eu morava, fazia faculdade, lá em João Monlevade, em Minas Gerais. uhum. Eu sou baiana, mas aí eu formei lá em Minas. E Fica próximo aí... de onde você está? Oi? Fica próximo de. Não, não fica bem longe da minha casa. Uhum, É porque assim, eu fiz cursinho lá em Minas, como é na faculdade pública, e a gente vai para todo qualquer lado, né? aham, aham, E aí eu acabei ficando lá, eu formei e aí continuei no ensino inglês. E nisso eu formei, voltei para minha cidade e continuei dando aula de inglês e sendo engenheira. Dando uhum, aula de inglês e sendo engenheira. Foi aí que eu comecei no Instagram. uhum, Eu falei, não, vou começar. Adoro o Instagram e eu tinha pensado em fazer, não, vou dar aula online, vou começar o Instagram para ajudar as pessoas e também para divulgar meu trabalho, né? As duas uhum, coisas. E aí eu comecei a fazer o Instagram e dar aula presencialmente numa escola também na minha cidade. E uhum, ser engenheira. uhum, Só que chegou, tem uma hora que ser engenheira, dar aula e Instagram não deu certo. Falei, não, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. O que, que é que tá mais, o que, que tá me fazendo feliz? O que, que eu vou querer para minha vida de verdade? uhum, Foi aí que eu foquei no inglês mesmo. Falei, não, vou focar no inglês. Aí uhum, eu não estou mais atuando como engenheira, só dou aula de inglês e uhum, fiquei dando aula presencial. aham, E aí comecei misturando o presencial com o online, junto com o Instagram. E eu comecei a ter os meus primeiros alunos online, e aí com a presencial e online. uhum, E no final do ano passado eu falei, não, agora eu vou andar com minhas próprias pernas e vou só dar aula online. uhum, Foi aí que eu engatei. aham. Aí deslanchou Aí foi. Ah, então foi Aí embora. fui. Aí arrisquei, né? E não vou mentir para você que quando inicialmente foi um desafio, porque todo mundo fala assim: nossa, mas você é engenheira? Mas como assim? Professora de inglês? Entendeu? Uhum, Inicialmente, para as pessoas verem assim: não, você dá aula de inglês, como assim? Eu falei: não, velho, por que você não faz um concurso público? É porque eu não gosto, é porque eu tô fazendo o que eu amo. uhum, Então eu busquei seguir o que me faz feliz, entendeu? O que aham. eu quero para minha vida. E é isso que eu quero e eu tô feliz assim, Ótimo. entendeu? É assim, é claro que as pessoas têm suas opiniões, né? Todo mundo, como diz no inglês, everybody is entitled to them. Mas o que importa realmente é você e as suas decisões, né? Ninguém está na sua pele. Com certeza. E, e o que. Isso é real, né? Tem uma frase, eu acho que é de Confúcio, que diz que se você conseguir fazer aquilo que gosta, você nunca terá que trabalhar, né? Sim, Na vida, porque com tudo certeza. vai parecer como se fosse você Aham. having fun. Bem, espero que vocês tenham curtido aí a primeira parte da conversa. Muita coisa interessante rolou aí. Falamos sobre alguns assuntos muito interessantes a respeito de ensino, das escolhas de vida, de como aprender melhor. Espero que vocês tenham curtido e se você gostou, deixe aí um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Nós nos vemos na semana que vem.